Bem, pessoal, voltamos aqui à nossa apresentação sobre as revoltas coloniais, nossa aula sobre as revoltas coloniais, agora na parte 2, que a gente vai falar de revoltas emancipacionistas e vamos dar uma passadinha rápida por revoltas indígenas e revoltas negras também, né, desses grupos minoritários. Bem, nas revoltas emancipacionistas, elas vão acontecer então no final do século XVIII, início do século XIX, um período em que a economia está em crise, tá? Em que o ouro está acabando, né, em que a Europa está em convulsão, né, o mundo está nas revoluções liberais, elas estão acontecendo, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, período napoleônico, né, então está tudo isso rolando, os ideais liberais estão aí, tá? E grupos vão aparecer propondo a independência, né, com ideais de independência, ideais, né, emancipacionistas, certo? Sendo que esses grupos vão mudar de lugar para lugar e seus ideais também vão mudar de lugar para lugar, né? A primeira dessas revoltas é a Inconfidência Mineira, né, ou a Conjuração Mineira, uma leve diferença aí, né, na entonação das palavras. Inconfidência seria mais uma visão portuguesa, né, que acabou pegando aí o bonde da história mais à frente, mas que seriam inconfidentes, estariam, né, traindo Portugal, e a conjuração, os conjurados, né, que se uniriam contra Portugal, né? Mas, de qualquer maneira, tá, esses caras eles vão se juntar em Minas Gerais, tá? Principalmente porque o esgotamento do ouro, o ouro está acabando, né? A sociedade mineradora está entrando em crise, tá cada vez com menos ouro, né, disponível. Você não tem, né, a permissão de produção de manufaturados, esses caras só podem viver do ouro, tem que pagar os impostos, tá? E dentro desses impostos tinha lá, né, a terrível e a temida derrama, né? Lembrando aí rapidamente o que né, o que era a derrama, na verdade, tá? Era um imposto em que os mineradores, pelo quinto, tinham uma cota anual, né, sem arrobas, 1.500 quilos que eles deveriam pagar em impostos, só o quintado, né, o quinto do ouro. E caso esse valor não fosse atingido, tá, não necessariamente todo ano, mas depois de um certo tempo, o governador, né, das Minas, ele poderia decretar a derrama. Nessa derrama, os produtores de ouro, digamos assim, teriam que pagar, né, o que estava faltando dessa cota, né? E dentro desse pagamento, né, que seria proporcional ao rendimento desses contribuintes, tá, eles poderiam ter bens confiscados, né, e até que a dívida fosse saldada. Então os caras tinham, né, um verdadeiro pavor, né, dessa derrama, né? Algumas estimativas, para vocês terem uma ideia, são de que em 1789, tá, o ano em que a Inconfidência Mineira, ela digamos assim, não acontece, né, mas que ela é descoberta, né, que ela é meio que organizada, descoberta, tá? Algumas estimativas são de cerca de 530 arrobas de ouro de dívida, né? Ou seja, quase 8 toneladas de ouro de dívida. Então, esses caras tinham todo motivo para temer a derrama, e o governo também, né, os representantes portugueses, sabiam que se, né, fossem decretar derrama, né, o caldo ia entornar para eles, né? Então, nessa tensão toda, a rainha de Portugal da época, Dona Maria, né, a primeira, que depois fica conhecida como Dona Maria Louca, né, mas só mais para frente, naquela época ainda não, tá? Ela troca, né, o governador, ela vai substituir, vai chamar para o novo governador das Minas, né, o Visconde de Barbacena, tá? Que já chega, lógico, né, a gente consegue entender, muito mal quisto pela população. Né, ninguém queria esse cara. Tá todo mundo, né, com os ideais iluministas na cabeça, né, principalmente da Revolução Americana. A gente tem que lembrar que isso, né, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, ela é no ano do início da Revolução Francesa, então a gente não pode achar que uma coisa está ligada à outra, ela não tem influência nenhuma da Revolução Francesa, mas sim da independência dos Estados Unidos, né, que eu tenho certeza que todos vocês lembram muito bem, né, daquela frasezinha famosa, né, no taxation without representation, né, um grande descontentamento dos colonos, então britânicos, para a coroa inglesa, que depois vão ser os americanos, era de serem taxados, de terem que pagar impostos sem terem representações no parlamento britânico.
E esses caras também começavam a olhar para cá e falavam, pô, a gente está sendo taxado e a gente também não tem representação nenhuma, né? Então esses ideais todos começam a, né, a pesar nesse descontentamento deles. Principalmente esses caras da elite, que eram os caras que pagavam, né, o ouro. Né? Então você tem nomes como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto. Esses caras eram os caras, né, digamos assim, de maior peso. Tá? E o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que tem um papel um pouco aí polêmico, né, de mobilização ou não, né, disso tudo. Dentre as fontes aí que eu coloquei para vocês no Moodle, tá, gente? Tem uma fonte que é um livro acadêmico, História da Civilização Brasileira, que tem um pedacinho especial aí sobre Tiradentes, vale a pena conferir. Tá? Então, voltando lá a Minas Gerais, né, esses caras queriam, na verdade, começam a pensar, né, em que, caso a derrama fosse decretada, eles se aproveitariam do descontentamento da população para fazer uma revolta e conseguir independência. Não independência do Brasil, lembrando que não se tem ainda uma ideia de Brasil, mas independência de Minas Gerais. Tá? E aí eles fariam uma república, tá, liberal, tá, dirigida pelo Tomás Antônio Gonzaga inicialmente, tá, que junto com Cláudio Manuel da Costa, né, ele ia desenhar uma nova constituição. Tá? Em nenhum momento, lembrando que esses caras são os caras da elite, eles falam em fim da escravidão. O grande modelo deles é os Estados Unidos. Então, a ideia deles era meio que fazer como os Estados Unidos, não mexe nesse vespeiro, toca para frente, bola para frente, depois a gente vê o que faz com isso. Tá? Em nenhum momento eles mencionam, né, o fim ou a continuidade da escravidão. Eles evitam esse termo, né, nos escritos dele. Tá? Então, eles estão preparados para uma revolta em caso de derrama. Tá? Só que, né, acontece que eles são, né, tem um X9 lá, eles acabam sendo, né, caguetados pelo Joaquim Silvério dos Reis. Né? O Visconde de Barbacena, ele, sabendo que não dava para decretar a derrama, né, sem criar um caos, ele começa a chamar individualmente pessoas para fazer um plano de pagamento, acertar conta, né, fazer algum esqueminha para conseguir saldar essas dívidas, pegar um pouquinho do dinheiro que estava sendo devido a ele. Ele acaba, né, ao negociar com Joaquim Silvério dos Reis, cedendo, né, o perdão de todas as dívidas para ele, tá, com fisco, tá, que ele tinha com fisco, e ele então acaba dedurando a galera. Tá? Eles são denunciados, são presos. Tá? 34 pessoas, mais ou menos, 35, não agora de cabeça, são presos. Tá? São acusados, todos condenados a forca e esquartejamento. Tá? E o único que acaba sendo, né, de fato, enforcado, esquartejado, para servir de exemplo para todos, é, né, o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, que era o cara que tem entre esses líderes, né, ele não era qualquer, ele era um dos líderes, mas dentre os líderes ele era um cara que estava, né, que não tinha tanta prominência social, digamos assim. Todos os outros têm sua pena comutada, transformada de esquartejamento e morte para degrado. Tá? Eles acabam sendo mandados, então, expulsos, né, de Minas Gerais, tá? São banidos, então, para fora, né, de Minas, a grande maioria acaba indo para a África. Uma outra revolta emancipacionista importante, né, que tem semelhanças e diferenças marcantes da Conjuração Mineira, tá, é a Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates. Tá? Ela ocorre em 1798, tá, já no final aí do século XVIII, início do século XIX. Tá? Ela já tem influência da Revolução Francesa, ela já tem uma certa influência também do Haiti, né, da independência do Haiti, da Revolução dos Escravos no Haiti. Tá? E ela tem, dentre as suas causas, tá, uma questão social muito forte. Né? Era um período de grande carestia na Bahia, em Salvador. Né? A alta no preço do açúcar brasileiro no mercado internacional fez com que diversos latifundiários da Bahia
acabassem plantando açúcar. Então, a produção de subsistência de produtos para o mercado interno cai bastante, caindo a oferta, sobe o preço, estava tudo mais caro, a galera começa, né, a ter menos condição de comprar comida, né? Então, isso, tá, acaba mexendo com os ânimos da população. Não é à toa que essa revolta é uma revolta que tem forte participação dos grupos populares, né? Então, por isso que ela também é chamada de Revolta dos Alfaiates. E entre seus líderes, né, João de Deus Nascimento, tá, era um alfaiate, tá? E Faustino dos Santos Lira também, tá, um negro alforriado, um ex-escravo, que exercia a função de alfaiate. Tá? Essa revolta também conta, né, uma das primeiras que conta com participação feminina. Tá? Ex-escravas como Ana Romana ou Domingas Maria do Nascimento também participam, né, ativamente desse movimento. Tá? Então, esse grupo, tá, eles acabam organizando um movimento, tá, que pretende, né, fazer essa revolta contando, né, com uma participação popular que viria decorrente, né, dos problemas sociais que enfrentavam. Tá? Em agosto de 1792, eles tentam, né, partir para a revolta em si, distribuem panfletos, cartazes, incitando as pessoas para a luta, tá? Mas a repressão chega rápido, tá? Na verdade, eles tentam fazer, né, começar a revolta mesmo sem estar prontos, porque eles tinham sido delatados, né? E o movimento desarticulado ainda é facilmente reprimido, tá? Então tem uma forte repressão aí portuguesa. E os seus principais líderes, tá? João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, tá? Esses 4 caras aí que estão na imagem, tá? Eles acabam, né, sendo executados, tá? Enforcados e esquartejados. Tá? Então você tem aí uma diferença, né, forte entre a conjuração mineira e a baiana. Né? A mineira é da elite, a mineira não pretende, não propõe grandes mudanças sociais. Tá? Já a baiana não, ela é uma revolta popular. Ela propõe o fim da escravidão, por exemplo. Né? Ela era uma revolta que propunha transformações sociais. Semelhança, as duas propõem a separação, né, de Portugal, só que nenhuma das duas do Brasil como um todo. Né? Minas Gerais em uma, Salvador, região da Bahia, ali, Salvador na outra. Todas são inspiradas em ideais, né, das revoluções liberais que aconteciam. Em Minas Gerais, Revolução dos Estados Unidos, americana, né, independente dos Estados Unidos. Na Bahia, Revolução Francesa, tá, e haitiana, questão do Haiti. Beleza? Um pouco mais tarde, né, nós vamos ter então uma terceira tentativa de revolução, essa talvez a mais bem sucedida, podemos dizer assim, né, a mais impactante de todas elas, a Revolução Pernambucana de 1817, tá, que chegam a ter sucesso ainda que muito de pouca, né, de curta duração, digamos assim. Né? Pernambuco já vinha, né, com uma história de contestação, né, de movimentos, né, de contestação e de inspiração liberal. Né? Você tinha em Pernambuco uma elite letrada importante. Tá? E nesse período, né, da Revolução de 1817, né, marcam aí como suas causas também, né, uma decadência econômica de Pernambuco, né, os preços do açúcar brasileiro, né, já em 1817 caindo novamente, então isso gerava uma crise econômica. Em 1816 teve uma grande seca no Nordeste, que vai afetar a economia e a qualidade de vida das pessoas, né, a produção de comida diminui, sobe o preço de comida. Né? Os altos impostos cada vez mais altos, lembrando que em 1808 chega a família real portuguesa,
né, que vem para o Rio de Janeiro. Então, todas as regiões do Brasil têm que pagar impostos para financiar a família real no Rio de Janeiro, a corte portuguesa como um todo, não só a família real, mas toda a corte aqui no Rio de Janeiro, né? O que todos veem como injustiça, né? Assim, lembrando que nessa época eles simplesmente trocaram Lisboa pelo Rio, você não tem uma mudança concreta, né, com a vida da família real nessas outras regiões. Tá? Então, toda essa questão acaba levando, né, à eclosão do movimento. Tá? Os rebeldes tomam o poder em 1817, ficam 2 meses no poder. Tá? Se juntam a essa república, né, criada, né, em Pernambuco, né, outros estados, né, Alagoas, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, todos eles se juntam, né, a essa nova república formada. Né. Eles, nessa república, estabelecem liberdade de expressão e liberdade religiosa, ideais iluministas. Né. Eles vão acabar com os impostos sobre gêneros básicos de primeira necessidade, era uma forma de tentar compensar a carestia de alimentos, né, e as dificuldades que as pessoas viviam, tá? Mas não mexe na escravidão. Tá? Lembrando que a base econômica dos latifundiários precisavam, né, da mão de obra escrava. Se eles acabam com a escravidão, eles vão perder o apoio dessa galera. Tá? Então eles mantêm a escravidão, apesar de estabelecerem outros elementos liberais. Tá? A república dura 2 meses, basicamente porque foi o tempo de juntar os soldados e eles virem marchando do Rio de Janeiro, do Sudeste, até chegar lá em Pernambuco. Né? Quando eles chegam, é uma repressão forte, não tem muito como resistir. Tá? A gente vai ver mais para frente, né, que isso deixa sementes, né, que vão acabar trazendo outras mudanças, né, outros movimentos em Pernambuco, né, mais tarde, já durante o primeiro reinado. Tá? Mas, mesmo assim, apesar de não ser mais famosa, das revoltas, né, emancipacionistas, essa é que tem mais sucesso. Tá? É uma que chega, de fato, a criar uma república liberal no território brasileiro, que dura 2 meses. Né? Mudando aí um pouquinho, então, né, a linha, vamos falar de algumas revoltas indígenas, na verdade, não vamos falar de nenhum caso específico, tá? É só aqui é importante lembrar que a relação indígenas e colonos não é uma relação de subserviência, né, e de paz constante. Temos diversos atritos de índios com portugueses, tá? Atritos que a gente chegou a mencionar no passado em algumas aulas, né? A antropofagia de algumas tribos indígenas, tá? É, conflitos, nós, né, falamos até mesmo ao falar na primeira parte lá da revolta de Beckman, né? A questão da importância da boa relação com os índios e a questão da escravidão. Né? Então, essas revoltas, em geral, apareciam justamente por conta disso, né? Movimentos que tentavam escravizar os índios e respondiam, óbvio, né, na porrada. Assim, você está querendo escravizar, a questão é essa: os maus tratos, as humilhações, a expulsão de índios de suas terras. Tá? Então, tudo isso levava a esses diversos conflitos, diversas revoltas de índios. Tá? Temos, então, um grande histórico de conflitos entre eles. Tá? E, por outro lado, a mesma coisa acontece com os negros, né? Africanos e descendentes de africanos, que aqui viviam contra a escravidão, né? Os maus tratos, as humilhações, né? E todos os problemas vindo disso. Tá? Essas revoltas de negros, elas aconteciam muitas vezes com iniciativas individuais. Tá? Temos fugas, suicídios, tá? Queimas de plantações, tá? Mulheres, né, que abortavam para que seus filhos não nascessem na escravidão. Tá? Em casos um pouco mais raros, assassinatos de senhores, né, de feitores, de capitães do mato, tá? Sabotagem de máquinas, né, destruição de máquinas, né, dos engenhos. Tá? Então, essas são iniciativas mais individuais. Tá? E as mais famosas, provavelmente, são as iniciativas coletivas, tá? Que né, com as fugas desses escravos e a formação de quilombos, tá? O aldeamento de escravos fugidos. Né? Vale a pena
aí assistir ao vídeo que eu coloquei também para vocês, lá no Moodle, né, sobre o quilombo dos Palmares, justamente, né, que foi o maior e mais duradouro dos quilombos. Na verdade, não foi um quilombo, foi um grupo de quilombos, né, uma federação de quilombos, tá, que vai resistir por muito tempo, tá, e que tem um zumbi, né, Zumbi é bem famoso, né, o seu último líder, tá, é o líder que acaba, né, acaba sendo morto, tá, na defesa do quilombo dos Palmares, né, que são atacados, né, os quilombos são atacados com uma grande força organizada, né, por latifundiários locais que contratam um bandeirante, Domingos Jorge Velho, né. Então o cara vai lá do sudeste de São Paulo para lá com uma grande força militar, tá. Eles tomam, né, a região, tá, assassinam, acabam matando o Zumbi. O dia da morte Zumbi, né, 20 de novembro de 1695, 20 de novembro até, né, não é até hoje, né, mas há algum tempo atrás acabou sendo, né, criado o feriado do Dia Nacional da Consciência Negra nessa data, né, em homenagem ao Zumbi, à luta de Palmares, à luta dos quilombos e dos quilombolas em todas as regiões, tá? Então, para ver um pouquinho mais, assista um vídeo, tá? Mas Maurício, como é que você vai saber, né, se eu vou ver o vídeo ou não? Então não vou ver e vou falar que vi. Tá bom, tá? Mas minha sugestão, assistam que é legal. Beleza, gente? Então qualquer dúvida, falem comigo, tem o fórum, tá? E, né, façam as atividades, tá, que eu propus para vocês. Não esqueçam de fazer o teste com atenção, tá? Ele vale nota. Tá? Um grande abraço para vocês, um beijo, valeu, gente.